O Creeper emerge e parte para um frenesi alimentar por 23 dias, e no 23º dia da 23ª primavera, o Creeper rasteja para um ônibus cheio de equipos de basquetebol do ensino médio e cheerleaders. No 22º dia da 23ª primavera, um agricultor chamado Jack Taggerta Sr. está visivelmente frustrado, pois a sua furadeira de postes está a variar novamente, e, assumindo que os seus filhos andaram a mexer nela, Jack Sr. repreendeu os filhos antes de voltar para dentro de casa. O filho mais velho, Jack Jr., estava irritado mas concentrado na sua tarefa de reparar o caminhão, enquanto Billy estava ocupado a montar os espantalhos. De repente, o cão deles, Ma, começou a ladrar para Billy, e Jack Jr. riu-se, pensando que o cão provavelmente também estava a repreender Billy. Billy, por outro lado, notou que um espantalho em específico parecia diferente dos outros. Ele aproximou-se com cautela e fugiu a gritar de medo quando viu os seus pés monstruosos a moverem-se. Jack Sr. e Jr. ouviram-os gritos de Billy e correram para o salvar de seja o que fosse que o estivesse a atacar. No entanto, não conseguiram salvar Billy, pois o Creeper emergiu, voando para longe com um Billy aos gritos, e eles só puderam observar com desespero enquanto seu filho mais novo era levado. No dia seguinte, um autocarro que transportava um barulhento equipo de basquetebol e cheerleaders estava a conduzir em Kell County a caminho da escola. Os jogadores de basquetebol estavam continuamente a cantar, ainda a saborear a euforia pós-jogo depois de vencerem o campeonato estadual, e os rapazes do basquetebol só pararam quando os pneus furaram de repente e Betty, a motorista do autocarro escolar, teve de fazer uma paragem abrupta no meio da estrada para evitar o pior acidente. Ela saiu para verificar o que furou os pneus, seguida pelo treinador Charlie Hanna e pelo treinador Dwayne Barnes, e praguejou quando viu um shuriken artesanal feito com fragmentos de osso. Betty segurou o shuriken por um fragmento de osso e puxou, só para encolher-se de dor devido à sua nitidez. O treinador Charlie segurou de forma diferente para evitar as bordas afiadas e puxou-o para o investigar, atirando-o ao chão em choque quando viram dentes nele. Johnny Young queixava-se de Betty não estar a fazer nada para consertar os pneus, mas o membro do equipo de André Davis disse-lhe que precisam de um mecânico para mudar um pneu furado no autocarro e não há mecânicos por perto. Andy Bach sentou-se no lugar do motorista e aumentou o volume do rádio. Todos no autocarro ficaram em silêncio enquanto ouviam as últimas notícias, chamadas o horror em Polk County, onde a contagem de corpos numa velha igreja queimada subiu para mais de 300, à medida que mais corpos foram encontrados cozidos uns aos outros e a cobrir as paredes e o teto da cave da igreja. Foram recolhidas novas informações estranhas. Alguns dos cadáveres encontrados na cave tinham dentes falsos feitos de madeira, o que indica que alguns dos corpos tinham mais de 200 anos. O facto mais estranho que o médico legista do condado descobriu foi que não conseguiram encontrar nenhum corpo completo, pois cada um dos corpos estava sem pelo menos um ou mais membros ou órgãos internos. Os estudantes do ensino médio mantiveram-se em silêncio, perturbados com o que estavam a ouvir. Betty entrou no autocarro e desligou o rádio para pedir ajuda. O treinador Charlie estava prestes a entrar no autocarro quando o treinador Dwayne falou, pois ele sentiu algo estranho acerca do shuriken, mas o treinador Charlie encolheu os ombros perante as suspeitas de Dwayne e instruiu a deitar o shuriken fora. Na quinta, Jack Jr. e Mac estavam a procurar a área onde Billy foi raptado quando encontraram uma adaga estranha que o Creeper deixou para trás. Ele correu para casa para mostrar a Jack Sr. a adaga estranha. Quando Jack Sr. a testou, ficaram surpresos ao ver o quão rápida, forte e afiada ela era. Eles olharam para a adaga estranha cravada na parede e Jack Sr. ficou horrorizado com o que viu gravado nela. A cena do Creeper aprear um rapaz assustado num campo de milho, representando como o Creeper raptou Billy. Uma Betty frustrada sentou-se no lugar do motorista, ainda a tentar pedir ajuda por rádio, enquanto os treinadores também faziam o mesmo, mas parece não haver sinal onde estão presos e ninguém está a atender às suas chamadas. Alguns dos jogadores de basquetebol decidiram deitar-se em cima do autocarro para relaxar sob o sol, enquanto o resto dos jogadores afastou-se do autocarro para urinar. Depois de irritarem Andy até que ele se afastou, Jake Spencer contou a Izzy Boven a história que se espalhava sobre as suas cicatrizes, dizendo como alguns estudantes pensam que Izzy conseguiu as suas cicatrizes depois de se meter numa luta quando foi apanhado a esgueirar-se para um bar gay. Betty disse aos treinadores que, uma vez que ainda há 5 pneus a funcionar, ainda podem conduzir devagar, para pelo menos não ficarem presos e indefesos no meio do nada. O treinador Charlie então chamou os estudantes, começando pelas cheerleaders, a quem repreendeu um pouco por fumarem. Os rapazes, no entanto, ainda estavam a urinar. Eles voltaram imediatamente para o autocarro assim que terminaram, deixando Kimble Ward sozinho.
Kimble estremeceu quando sentiu algo a voar sobre ele, mas quando olhou para cima não havia nada lá. Ele começou a ficar inquieto quando, depois de fechar a braguilha, uma sombra passou por ele novamente. Ele virou-se lentamente para voltar ao autocarro. Só para gritar de surpresa quando um bando de pássaros passou por ele. Ele correu de volta para o autocarro, envergonhado enquanto alguns dos seus colegas de equipe riam dele. Os Taggerta estão a preparar-se para ir atrás do Creeper e salvar Billy. Jack Jr. trabalhou na atualização do seu caminhão para torná-lo forte o suficiente para usar contra o Creeper, enquanto Jack Sr. estava a fabricar armas. A noite chegou e o autocarro ainda não saiu das estradas vazias. A maioria dos estudantes tinha adormecido, exceto alguns. Rhonda Truitt está a consolar o seu namorado, Scott Braddock, que ainda estava a remoer mesmo depois de ganhar o campeonato estadual. Scott expressou os seus sentimentos e desabafou sobre o treinador Charlie só ter deixado jogar durante 12 minutos, ao contrário dos seus colegas de equipe. Scott sentiu que o treinador Charlie não o deixou jogar tanto quanto seus colegas de equipe negros por causa da sua cor de pele, e isso irritou-o, especialmente porque eles quase perderam se não fosse por ele. Scott notou DeAndre a olhar para ele com desdém, obviamente tendo ouvido o que ele disse, e advertiu severamente para desviar o olhar. Minky Hayes estava a dormir quando teve um sonho em que acordava no autocarro escolar. Ela viu Derry Jenner e Billy Taggerta avisá-la e a apontar para algo. Ela olhou para onde eles estavam a apontar e viu um homem vestido de preto a correr a toda a velocidade, a puxar algo e a atirá-lo aos pneus. Minky foi acordada abruptamente quando outro pneu furou. Perdendo outro pneu e sem sinal para pedir ajuda, Beth bufou que precisavam de acender os sinalizadores e tirar todos do autocarro. O treinador Charlie instruiu o treinador Dwayne a esvaziar o autocarro enquanto ele ajudava Beth com a pistola de sinalização. O treinador Charlie ficou contente quando notou um carro aproximar-se e saiu para pedir ajuda ao condutor. Uma vez que os pneus de trás furaram, eles não conseguirão mover mais o autocarro, então a única coisa que o condutor do outro carro poderia fazer para ajudar era avisar a polícia rodoviária que um autocarro escolar cheio de estudantes estava preso. O condutor afastou-se e o treinador Charlie acendeu os sinalizadores enquanto Beth verificava o pneu furado. Ela aproximou-se do treinador Dwayne, que tinha esvaziado o autocarro e gritado aos estudantes para se afastarem da estrada. Assim que os estudantes estavam fora do alcance da audição, uma Beth agora preocupada mostrou ao treinador Dwayne outro shuriken que atingiu o segundo pneu furado. Ao contrário do primeiro shuriken, que tinha dentes, o segundo shuriken tinha um umbigo no meio. Minky viu o shuriken e tentou olhar mais de perto, mas o treinador Dwayne disse-lhe para se afastar da estrada, enquanto o treinador Charlie estava a colocar sinalizadores acesos no meio da estrada. Beth disse ao treinador Dwayne para meter toda a gente no autocarro, confundindo o treinador Dwayne, pois tinha sido Beth quem lhe dissera para tirar toda a gente do autocarro em primeiro lugar. No entanto, Beth estava a ficar preocupada, ela sentiu que algo estava errado e quer que todos estejam seguros no autocarro caso algo aconteça. Enquanto ela falava, o Creeper agarrou o treinador Charlie e voou para longe. Todos ouviram os gritos do treinador Charlie e viraram-se para o procurar, mas não o encontraram em lado nenhum. A única coisa que viram foi um sinalizador a cair no chão. Os estudantes perguntaram para onde o treinador Charlie tinha desaparecido, mas o treinador Dwayne apenas instruiu-os a voltar para dentro do autocarro e a fechar as portas. Andy tentou pedir ajuda por rádio novamente, enquanto o treinador Dwayne procurou pelo treinador Charlie e Beth continuou a colocar sinalizadores na estrada. Aconteceu demasiado depressa, mas Andy e Jake conseguiram vislumbrar Beth a ser levada a voar. O treinador Dwayne regressou rapidamente ao autocarro e perguntou se eles tinham visto o que era, mas Andy e Jake não conseguiram ver o que era que levou Beth. O treinador Dwayne disse-lhe para se sentar, enquanto ele se virou para sair novamente e encontrar Beth. Mas então viu Scott ainda de pé e instruiu a sentar-se. O treinador Dwayne e Scott começaram a discutir quando o Creeper agarrou o treinador Dwayne pelos ombros e começou a puxá-lo. Scott e alguns colegas de equipe tentaram salvar o treinador Dwayne, mas o Creeper era muito mais forte do que eles. No final, eles só puderam vê-lo voar para longe com o treinador Dwayne. Eles correram de volta para dentro do autocarro e fecharam as portas e todas as janelas. Eles viraram-se para Scott, que tinha o rosto ensanguentado depois de cair no chão, e perguntaram-lhe o que era que levou o treinador Dwayne, mas Scott não tinha certeza do que viu, apenas que tinha asas grandes. Uma hora depois, não havia qualquer sinal do Creeper e Andy esteve a tentar pedir ajuda usando o rádio do autocarro. Ele parou quando Izzy viu dardos sob os assentos e Scott exclamou que seriam inúteis contra o Creeper. Izzy argumentou que preferia ter um pau afiado consigo do que nada, enquanto estão presos no autocarro à espera que o Creeper os leve um a um.
Scott disse-lhes que eles não têm de esperar no autocarro e apontou para as cercas no campo, indicando que há uma quinta no final da estrada, em algum lugar onde podem correr para pedir ajuda, uma vez que o Creeper não voltou há mais de uma hora. Mas Izzy refutou que o Creeper não aparecer há mais de uma hora não significa que não esteja escondido em algum lugar à espera de uma abertura. Quase começou uma luta dentro do autocarro quando Mink viu algo que a fez recuar de medo, esbarrando em Scott, que notou o seu comportamento estranho. Eles aproximaram-se lentamente da porta, só para fugirem quando viram o Creeper a espreitar para dentro. O Creeper prendeu-se à janela e olhou para eles de forma assustadora, com o nariz a dilatar-se enquanto cheirava o medo dos estudantes. Ele rastejou para a parte de trás do autocarro e olhou para eles através do vidro da porta traseira. Piscando o olho a Dante Basco antes de inalar profundamente, ele parou de inalar e olhou para Scott para o fazer afastar-se. Um a um, os estudantes na fila atrás de Scott afastaram-se até acabar com DeAndre. DeAndre observou com medo, confusão e nojo enquanto o Creeper olhava para ele, inalando profundamente com satisfação e depois lambendo o vidro, como se lhe dissesse que o tinha escolhido como sua comida. O Creeper sacudiu o autocarro até que um parafuso saiu da porta e Scott disse a Andy para esperar perto da porta para estar pronto para abrir. Andy recusou, pensando que Scott lhes estava a dizer para sair enquanto o Creeper estava lá fora, mas Scott esclareceu que só vão sair se o Creeper entrar. O Creeper subitamente voou para longe e Mink colapsou no chão, com os olhos arregalados e a revirar. Mink teve outra visão em que está na quinta, a olhar para um espantalho assustador, quando Derry fala atrás dela. Derry contou-lhe sobre o Creeper na 23ª primavera, onde o Creeper passa 23 dias a caçar e a comer carne humana. Mink acordou de sobressalto quando se virou para olhar para Derry e viu o seu rosto sem olhos. Rhonda e Chelsea verificaram como ela estava e ela contou-lhe sobre as suas visões. Scott tentou continuamente interromper Mink enquanto ela explicava as suas visões, não querendo acreditar que havia um monstro alado que os queria comer. Mas ele era o único que insistia que era falso porque todos os outros acreditavam em Mink. Andy tentou pedir ajuda novamente, agora ainda mais assustado do que já estava. Entretanto, Jack Sr. esteve sentado em frente ao rádio durante horas à espera de qualquer relatório sobre o Creeper. Ele saiu rapidamente com Jack Jr. assim que ouviu 2 relatos de abdução em Kell County. Ao chegar à estrada do condado de Kissel, encontraram um carro que tinha batido contra uma árvore. Era o carro do casal casado a quem o treinador Charlie pediu ajuda. Agora que estão mais perto do autocarro escolar preso, conseguiram receber a chamada de rádio de Andy. Andy adivinhou corretamente que as pessoas com quem estava a falar não eram polícias e fez com que prometessem levar a polícia para os resgatar. Movido pelo seu desespero para matar o Creeper e encontrar o seu possivelmente morto filho, Jack Sr. ordenou ao seu filho mais velho que se dirigisse ao autocarro escolar preso sem chamar a polícia. Os estudantes do ensino médio celebraram, felizes por finalmente serem resgatados, quando a mão do Creeper atravessou o tejadilho e agarrou a cabeça de Andy. DeAndre, Izzy e Kimble agarraram Andy para impedir o Creeper de o levar, e Rhonda usou os dardos para esfaquear o tejadilho na cabeça do Creeper. O Creeper largou Andy e puxou o dardo da sua face, rasgando metade da sua cabeça no processo, e voou para cima. Os estudantes esperaram em suspense pela próxima movimentação do Creeper e ficaram profundamente assustados quando ouviram uma rajada de vento aproximar-se do topo do autocarro a toda a velocidade, sinais de que o Creeper se tinha atirado em cima do autocarro de uma altitude elevada, com o seu impacto a causar a explosão dos vidros do autocarro. Jake caminhou cautelosamente para o meio do autocarro para verificar as roupas do Creeper a atravessar o tejadilho. Izzy, por outro lado, meteu a cabeça pelo buraco no tejadilho para encontrar o Creeper deitado imóvel em cima do autocarro. Eles não sabiam se o Creeper estava morto ou não, mas não esperaram para ver. Kimble tentou abrir a porta para poderem fugir enquanto o Creeper estava inconsciente, mas a porta estava presa. Eles tentaram a porta traseira, mas Scott só estava a frustrar-se enquanto tentava arrombar a porta. Izzy viu o parafuso no chão e percebeu o que realmente estava a acontecer. Eles pensaram que o Creeper estava a tentar entrar, mas na verdade estava a garantir que eles não conseguissem sair. O tejadilho do autocarro subitamente partiu-se e as asas do Creeper apareceram, criando uma barreira no meio que separava os estudantes. Jake, Dante e DeAndre verificaram a asa e Kimble disse-lhes para irem para o outro lado, onde Scott e os outros estavam a tentar arrombar as portas. Jake empurrou cautelosamente a asa para o lado e deixou Mink e alguns outros passarem antes de deixar Dante para empurrar as asas para o lado. Dante estava divertido com a asa e continuou a empurrá-la quando ela subitamente se enrolou à volta dele. Izzy e DeAndre tentaram ajudar Dante,
mas a asa tinha levado a cabeça de Dante e deixado o corpo decapitado a debater-se no meio do autocarro. Os outros estudantes gritavam de medo, mas ficaram em silêncio quando ouviram um som estranho vindo do tejadilho. Diandré esgueirou-se para o corpo de Dante e tirou a pistola de sinalização das suas calças. Querendo saber o que estava a acontecer, Honda espreitou para ver o Creeper arrancar a sua própria cabeça e a cabeça que tinha comido a substituí-la. Scott tinha aberto a porta com sucesso, mas em vez de pedir a todos para saírem do autocarro, mudou de ideias e planeou algo horrível. O Leste 9 é grande e eles não sabiam se a ajuda poderia alcançá-los antes do Creeper, e o Creeper estava obviamente a escolher aqueles que queria comer. Então, em vez de todos saírem e basicamente se servirem numa bandeja de prata para o Creeper comer, Scott decidiu expulsar do autocarro aqueles que o Creeper tinha escolhido. Os que foram escolhidos eram Jake, Andy e Diandré. Andy e Jake argumentaram contra a sua ideia e Scott decidiu incluir as visões de Mink para justificar a sua ideia. Mas Jake lembrou-lhe que Mink também disse que o Creeper também vai desaparecer para sempre durante os próximos 23 anos assim que amanhecer. Com raiva, Diandré empurrou Scott para o chão e lembrou-lhe que o Creeper também olhou para ele, mas eles não sabem o que aquele olhar significava, o que significa que não podem simplesmente expulsar pessoas com base nas insinuações do Creeper. Diandré afirmou que não importa se ficam no autocarro ou saem, porque estão em perigo de qualquer maneira. A única diferença é que vão ser alvos fáceis dentro do autocarro, enquanto eles realmente têm uma hipótese de fugir se correrem, embora essa hipótese seja impossivelmente pequena. Diandré saiu do autocarro e todos, exceto Scott e Johnny, seguiram-no. Quando viu Honda seguir o grupo, Scott tentou detê-la. Honda já não queria ouvir o seu namorado, vendo como seu medo estava a mostrar o quão egoísta ele realmente era. O casal discutiu mesmo no meio da estrada e foi então que Izzy viu o Creeper a voar à volta deles. Eles correram de volta para o lado. Mas Johnny tinha fechado a porta e recusou-se a deixá-los entrar. Então eles não tiveram escolha senão correr em direção à quinta. O Creeper tentou apanhar Diandré, mas por sorte ele tropeçou numa pedra e caiu, falhando em correr corretamente, mas evitando com sucesso o Creeper mudar a sua presa. O Creeper atirou uma adaga a Scott e trespassou seu braço numa árvore. Izzy, Honda e Diandré lutaram para puxar a adaga, mas assim que o fizeram, o Creeper agarrou Scott e Honda chorou enquanto o Creeper voava para longe com seu namorado. Entretanto, Mink estava sozinha enquanto corria pela estrada quando Jack Sr. e Jr. chegaram. Jack Sr. disse-lhe para entrar no carro para que Jack Jr. a levasse para o cabana enquanto ele ia contra o Creeper. Mink avisou que o Creeper não pode ser parado ou morto, mas não há como impedir um pai de luto de vingar o seu filho. Johnny estava escondido no autocarro com Chelsea, a quem ele deixou entrar quando Andy entrou no autocarro pelo tejadilho. Andy avançou, mas Johnny e Chelsea estavam com medo, sabendo que o Creeper estava atrás de Andy. Inesperadamente, o Creeper agarrou a cabeça de Andy e largou-a segundos depois, quando viu Mink e os Taggerta. Jack Sr. atacou o Creeper com um arpão e acertou nele. O Creeper voou para longe, arrastando o caminhão no processo, e Mink saltou do carro antes que o Creeper atirasse o arpão de volta para o carro, quase acertando em Jack Jr., que não conseguiu sair rapidamente o suficiente. Jack Jr. conduziu o caminhão para enfrentar o autocarro enquanto Jack Sr. preparava outro arpão e a escada. Atacou o Creeper novamente com ele, desta vez o Creeper guinchou de dor e caiu. Ficou em silêncio por um tempo enquanto o Creeper permanecia imóvel, mas então subitamente voou para cima e a corda presa ao arpão cravado nele puxou o autocarro. Jack Jr. moveu o caminhão para longe quando o autocarro caiu de lado e Jack Jr. avisou seu pai para sair do caminhão antes que o Creeper puxasse a corda bruscamente, fazendo o caminhão capotar. Entretanto, Diandré e Honda estavam sentados no chão, aparentemente a aceitar o seu destino, enquanto Izzy os convencia a continuar. Izzy contou-lhe sobre o carro que encontrou e eles dirigiram-se para lá, comemorando quando viram as chaves nele. Algo voou por eles, sabendo muito bem que não era um pássaro, entraram imediatamente no carro e Izzy acelerou, com o Creeper a voar atrás deles. Diandré esperou que o Creeper se aproximasse mais antes de disparar na sua face com uma pistola de sinalização, abrandando um pouco. Izzy teve uma ideia louca e empurrou Honda para fora do carro, gritando a Diandré para se baixar antes de travar abruptamente, fazendo com que o Creeper voasse através do carro e o carro capotasse. Eles fizeram massa no Creeper, que perdeu uma asa, um braço e uma perna. Diandré também ficou ferido enquanto se arrastava para longe do Creeper, que saltou na sua direção com a sua força. No estado enfraquecido do Creeper, Diandré conseguiu mantê-lo afastado até que Jack Sr. apareceu, atingindo a cabeça do Creeper com outro arpão. Mink, Andy, Chelsea e Johnny também estavam com ele e o seu filho,
e todos observaram enquanto Jack Sênior se aproximava do Creeper. Ele esfaqueou repetidamente o Creeper com uma lança até que o Creeper ficou todo ensanguentado e imóvel, mas antes de poder morrer, entrou em modo de hibernação, pois o seu tempo tinha esgotado. O Creeper olhou nos olhos de Jack Sênior com fúria, como se estivesse a memorizar o seu rosto. Enquanto seu rosto se encerrava, Jack Sênior puxou a lança da sua cabeça e esfaqueou-o mais uma vez antes de se afastar. 23 anos depois, 3 adolescentes visitaram a quinta dos Taggerta para ver o Creeper, que se tornou uma atração subestimada chamada um morcego do inferno. Um Jack Júnior de meia idade cobrou-lhes as taxas de entrada e os adolescentes entraram no celeiro para ver o Creeper. O adolescente de Trocono tentou tocar no Creeper, mas estremeceu de surpresa quando ouviu a voz do idoso Jack Sênior a dizer-lhes para não o tocarem. A rapariga perguntou a Jack Sênior como ele matou o Creeper. Este mostrou-lhes o arpão que usou para matar o Creeper há 23 anos. Os adolescentes notaram o comportamento estranho de Jack Sênior e o adolescente de Trocono perguntou se Jack Sênior estava à espera de alguma coisa. Jack Sênior olhou para o Creeper e respondeu que está à espera por mais uns 3 dias, mais ou menos 1 ou 2 dias, indiretamente dizendo que em cerca de 3 dias o Creeper vai acordar da sua hibernação.